Guilherme, tudo bom, Guilherme? Já fui em vários pneumologistas, nenhum me tirou a falta de ar. Acontece assim, sinto falta de ar desde os 14 anos, hoje estou com 27. Há um ano atrás vim a ter e daí não passou mais. Vim a ter a crise e daí não passou mais. Isso está me prejudicando muito no trabalho. Antes, quando tinha crise, usava bombinha e passava, mas agora não quer passar. Estou muito preocupado. O que pode ser? Guilherme, assim, eu não tenho como firmar um diagnóstico aqui para você, nem quero fazer com que esse vídeo seja uma consulta médica para você. Você precisa realmente conversar com o seu médico. Eu vou bater um papo aqui com você de possibilidades, né? Ou seja, vamos conversar sobre possibilidade de forma inespecífica. Acho que você leve todas essas informações que eu te passar aqui e o seu médico assistente, seja no Brasil sem alergia ou não, ele que vai ser o moderador dessas informações, ele que vai dizer aquilo que é pertinente para você ou não. É importante que você investigue a falta de ar, não no pulmão somente. É importante que essa falta de ar comece no nariz, né? A gente sabe que o nariz é uma extensão do pulmão. O nariz é a extensão mais externa do pulmão. Então, a asma, a bronquite, as doenças respiratórias, até um enfisema, quando você tem um quadro mais avançado, mais arrastado, ele sempre começa com um processo inflamatório nasal. E esse processo inflamatório nasal ele vai evoluindo, ele vai se espalhando por determinadas regiões do nosso corpo e vai então acometendo o nosso pulmão, causando então um broncoespasmo. Então, o que a gente precisa ver? Primeiro, ver o nariz, ver como é que você está, como é que está seu nariz, né? Se você tem um processo inflamatório importante, se tem uma rinite alérgica, importante e tudo mais. Se essa rinite alérgica ela não evoluiu para uma sinusite também, tá? Porque muitas das vezes, quando você obstrui o nariz, você não consegue drenar as secreções produzidas nos seios da face. Então, essa não drenagem das secreções produzidas nos seios da face faz com que as secreções fiquem acumuladas e elas sirvam, então, de meio de cultura, né, de alimento para as bactérias, causando, então, o processo sinusítico. Se você tiver um quadro de rinocinusite crônica, esse quadro de rinocinusite crônica pode te levar a um desvio de septo nasal, esse desvio de septo nasal obstruir mais ainda o ósseo de drenagem do seio da face, como pode também levar você à formação de pólipos nasais. Lembrando que os pólipos nasais também podem estar relacionados com uma doença que não é todo pólipo nasal que está relacionado, mas uma parte dos pólipos nasais estaria relacionada, que é a doença respiratória exacerbada pela aspirina, que é a DREA, doença respiratória exacerbada pela aspirina, é uma doença que, de certa forma, é composta de uma tríade, de rinite, de pólipos nasais e de asma. Então, a gente precisa ver também se não haveria essa possibilidade de você estar desenvolvendo a DREA, e nós temos vários vídeos sobre DREA, é só você buscar no nosso canal no YouTube e aprender um pouquinho mais sobre DREA. Aí nós sabemos que essas secreções acumuladas, elas podem então criar o chamado gotejamento pós-nasal, ou seja, você goteja secreção infectada, inflamada, com bactérias, muitas das vezes com vírus e eventualmente com fungos, e essas secreções elas vão para o estômago e parte delas também elas podem ir para o pulmão, levando ao chamado broncoespasmo e levando então o paciente a induzir o paciente a um processo de asma brônquica de longo prazo. Então, é por isso que tem que começar a investigação aqui, tem que ir por aqui e tal, até você chegar no pulmão, para ver se você estaria com uma asma brônquica. E nessa asma brônquica, então, a gente saberia qual tipo, qual é a gravidade, qual o grau de acometimento pulmonar que você teria, se seria um acometimento leve, moderado ou grave, né? Se seria uma asma persistente, moderada ou grave, uma asma intermitente, leve, moderada ou grave, tudo mais. Tá? Então a gente precisa realmente saber com mais detalhamento, e a forma mais fácil, rápida e prática de nós termos uma ideia se isso está acontecendo é através da prova de função pulmonar, a espirometria, onde a gente avalia alguns parâmetros como CVF, a capacidade vital forçada, fluxo respiratório no primeiro segundo e também o índice de FeNO, tá bom? Então é importante você verificar isso. Em relação ao estômago, que eu falei do estômago para você, é importante também nós sabermos se seu estômago está afetado, se você tem alguma azia, se tem alguma hiperacidez gástrica, lembrando que aquela secreção suposta que você pode estar engolindo, ela quando cai no estômago, ela é rica em aminoácidos simples e ela estimula então o seu estômago a uma hiperacidez, a produzir ácido. E esse ácido pode facilitar então o aparecimento de refluxos ácidos, entendeu? E esse refluxo ácido, por sua vez, levar ao broncoespasmo. Não é só o refluxo ácido que leva ao broncoespasmo, o refluxo não ácido também leva. Mas, a maioria das vezes, quando a gente tem
um paciente com uma doença respiratória já acometida, a gente precisa então avaliar isso. Então, quais seriam os exames? Primeiro, uma consulta com o médico, né? Um teste alérgico é importante você fazer para você identificar se existe algum alérgeno do ambiente que esteja causando essa hipersensibilidade em você. Uma rinoscopia, uma rinonasolaringoscopia, se porventura for possível, né? Flexível, porque incomoda menos. Uma tomografia de seios da face também, que é o exame padrão ouro para ver acumulações dos seios da face. Uma prova de função pulmonar é muito importante. E a partir dali a gente então entender se haveria algum processo realmente das vias aéreas relacionadas à sua falta de ar. Agora você precisa entender também que pode haver também acometimento cardiológico, né? Pode ser que você esteja com algum problema no coração, alguma arritmia cardíaca, uma insuficiência cardíaca, alguma coisa assim. Vai fugir um pouquinho aqui da minha área, mas a gente como médico, eu como fiz clínica médica durante uma década, eu sei o que eu estou falando. Então, eventualmente, você pode estar também com algumas alterações cardiológicas, tem que ver sua pressão arterial, ver como é que está a sua frequência cardíaca, se está regular, se não está regular, ver como é que está as cavidades cardíacas, né, se estão normais, também as válvulas cardíacas estão adequadas, mitral, aórtica e tudo mais. Ou seja, porque a gente precisa realmente avaliar o seu organismo como um todo e ver se você estaria desenvolvendo problemas em outras partes do corpo. Agora, lembrando também que a síndrome do pânico, não quero aqui em hipótese nenhuma dizer que você está com síndrome do pânico, eu só estou falando como uma das possibilidades de diagnósticos diferenciais, lembrando que 25% das visitas em emergência durante a pandemia de Covid-19 com supostas faltas de ar foi por causa de síndrome do pânico. As pessoas realmente estão muito assustadas com essa pandemia, né? Então pode também ser uma possibilidade, né? A gente pensar também numa síndrome do pânico que esteja relacionado a isso, caso a gente consiga descartar todas as possibilidades, né? Possibilidade de doença do refluxo estomacal, possibilidade respiratória, desde o nariz, seja da face, pulmão, possibilidade cardiológica, ou seja, se você descartar tudo, a anemia também leva a falta de ar, mas a falta de ar da anemia é uma falta de ar mais crônica, não é uma falta de ar assim tão aguda, né? Mas é importante também você tirar essa possibilidade, né? Às vezes o paciente pode estar com algumas alterações hormonais, por exemplo, aí o síndrome do hipertireoidismo leva também o paciente a sentir falta de ar por causa de excesso de hormônio da tireoide, né? O paciente acaba tendo aquela sensação ruim de uma sensação de falta de ar. Então precisamos realmente fazer os diagnósticos diferenciais, tá bom? Espero ter te ajudado com algumas informações, Guilherme. Um abraço.